Hoje, depois de um tempo, consegui conversar com a minha família e o meu maior desejo seria voltar para o Grêmio. Queria muito ter uma chance de novo. Senti que não retribuí da forma como queria. Poderia ajudar muito mais e ainda posso. Meu maior desejo seria voltar. Não teve sinalização ainda da direção dizendo que vão contar comigo. Voltaria com sangue nos olhos para devolver o Grêmio para o lugar dele, para a Série A. Sabemos que foi muito complicado, infelizmente aconteceu, mas temos que lutar para o clube voltar. Essas foram palavras dele, o atacante Ricardinho, que quer voltar para o Grêmio. Mas querer é poder? Ele é uma boa opção? Bom, eu fui atrás dos números e inclusive mudei um pouco de opinião sobre Ricardinho e sua volta para o Grêmio. Fica aqui para conferir tudo que eu tenho para falar sobre o centroavante. Mudar de opinião todo mundo pode. O que não pode acontecer é tu mudar de casa de aposta. Inclusive, ó, tu já ouviu falar bastante da KTO, mas eu sei que tu ainda não entrou na KTO. Deve ter algum motivo aí, medo, insegurança, não tem muita certeza se eles vão pagar ou se não vão. Cara, tudo isso tu pode ficar tranquilo com a KTO, tá? É uma casa segura, uma casa rápida, que paga bem, tem boas odds, tá? É uma baita casa para tu apostar. Então, tu que já ouviu falar bastante da KTO, agora, toma a decisão. Clica aqui embaixo nesse link, que inclusive tu vai ganhar 20% a mais para poder palpitar, brincar bastante lá no site da KTO, tá? A hora é agora, te decide. E talvez o poder de decisão foi uma das coisas que mais atraiu em Ricardinho, principalmente no seu começo aqui no Grêmio. Ricardinho, Ricardo Viana Filho, um guri de 20 anos, hoje joga pelo Marítimo, mas teve na sua passagem pelo Grêmio, né, os seus primeiros movimentos no futebol. E eu trago aqui para vocês alguns números dele rapidamente, tá? De Grêmio. Ele jogou ao todo 1.384 minutos, pelas partidas que jogou por aqui, né, 31 jogos, isso deu uma média de 44 minutos por jogo. Então ele sempre, entre aspas, né, sempre foi reserva. Dá para se contar assim, um jogador alternativo ao grupo do Grêmio. Desses 31 jogos, 12 foram pelo Campeonato Brasileiro, ele marcou um gol. Pela Copa do Brasil ele jogou 4 vezes, fez 2 gols e 2 assistências. Copa Sul-Americana, 3 jogos e marcou um gol. Campeonato Gaúcho teve 10 jogos, marcando 4 gols. Libertadores, 2 jogos, marcando um gol. Então, total, 31 jogos, 11 participações de gol, né? Gol e assistência, 0,35 a média do Ricardinho. E isso é bom? É muito bom, é uma boa média para um centroavante, ainda mais um jovem centroavante, né? Que entra vez por outra nas partidas. Tem centroavante aí mais veterano que ganha chance a rodo e não tem esses números, né? E continua ganhando chance, Bom, mas enfim, não quero falar do outro centroavante lá, vou focar no Ricardinho, tá? Ricardinho teve sim bons números aqui pelo Grêmio na sua primeira passagem e eu, em cima desses números, acharia a volta dele muito boa, bom negócio para o Grêmio. O Ricardinho poderia chegar aqui no Grêmio e ser um bom reserva, uma boa alternativa ao Diego Souza, se ele tivesse o mesmo desempenho que ele teve na sua primeira passagem pelo Grêmio. Porém, só antes de falar do porém, cara, olha só, eu fiz um baita trabalho aqui trazendo vários números, enfim, falar bastante do Ricardinho, tecer uma tese, formar minha opinião embasada em números, então eu acho que eu tô merecendo, né, o teu like, deixa o teu like aqui, meu querido, isso ajuda bastante o nosso trabalho aqui na Rádio Pachola. O meu porém com o Ricardo Viana Filho é o seguinte: quando ele foi pro Marítimo, ele até teve um bom começo, tá? Aqui no Grêmio ele teve uma média de 44 minutos jogados, mas lá no Marítimo a média dele tá em 41 minutos jogados. Ao todo foram 496 minutos nos 12 jogos que ele disputou pela equipe do Marítimo, tá? Foi um jogo pela Taça de Portugal, em que ele disputou contra um time que eu nem conhecia. Olha que eu acompanho o futebol europeu bastante, hein, cara? Eu não conhecia o time em que ele enfrentou, não conseguiu marcar gol. Pela Liga Portuguesa, eu tô com minha colinha aqui, tá? Eu tô olhando. Pela Liga Portuguesa foram 11 jogos e ele marcou um gol. Um gol contra a equipe do Arouca, quando o Marítimo jogava na sua casa, e foi a estreia do Ricardinho. Depois disso, cara, o Ricardinho virou uma opção muito menos utilizada pela equipe do Marítimo. Tanto que nos últimos 14 jogos, presta atenção, tá? Ele entrou em 2 jogos. Então ele foi reserva nos últimos 14 jogos, tá? Ou reserva ou menos, já vou explicar. Ele entrou em 2 jogos. Em um ele jogou 9 minutos, outro 4 minutos, nos jogos que ele entrou. Em 3 oportunidades ele foi bancário, né? Ele bancou e não entrou, ficou no banco da equipe do Marítimo. E dos últimos 14 jogos da equipe portuguesa, tirando esses 2 que ele entrou e os 3 que ele ficou no banco,
em 9 oportunidades ele sobrou da relação da equipe do Marítimo. E aí você pode me perguntar, tá, mas ele não teve uma grande lesão? Olha, sinceramente, pelo que eu consegui pesquisar, assim, não teve uma grande lesão. Tanto que, se tu for olhar as datas dos jogos, não tem uma grande sequência dele totalmente fora. Então ele ficava fora de relação, aí ficava no banco um jogo, aí ficava fora de relação, aí ficava no banco e entrava, aí voltava a ficar fora de relação, entende? Então não justifica uma lesão, de fato. Se teve alguma coisa, foi questão muito rápida, mas não que justifique uma não utilização do Ricardinho a esse ponto na equipe do Marítimo. E é justamente isso, rapaziada, que me preocupa ao falar do Ricardinho. Porque sim, eu acho que ele é um guri muito bom, de boa família, uma baita formação, teve toda a sua história, infelizmente, né, terminada com o seu pai, né, quando seu pai faleceu, mas tem uma história familiar, enfim, uma base familiar, né, essa é a palavra, uma base familiar muito forte e admirável. O Ricardinho é um guri muito bom, isso todo mundo sabe. Mas a gente tem que falar de bola. E falando de bola, pelo menos os números do Marítimo não me convencem. Não me convencem de ele ser uma grande opção. E aí tu vai me perguntar, César, mas tu acha então que ele não deveria voltar pro Grêmio? Não, não disse isso. Na verdade, eu acho que ele deveria voltar para o Grêmio sim em algum momento, talvez agora. Talvez ele volte para ser realmente uma das opções ao ataque do Grêmio, já que tem o Diego Souza como um cara que resolve e tem o Churin que não resolve nada em lugar nenhum. E, né, enfim, o Elias parece que está se tornando ponta novamente nas mãos do Roger Machado. Então talvez seja uma boa opção sim. Porém, rapaziada, se ele voltar, a gente tem que baixar a régua. Baixar a expectativa. A expectativa tem que ser de um guri de 20 anos, ele tem 20 anos, então é um jogador ainda em formação, que teve sua chance na Europa, não conseguiu vingar da maneira que poderia e está voltando agora para uma segunda chance. Tem que ser essa a expectativa. Tem que ser essa a expectativa com o Ricardinho. Nada a mais do que isso. O Ricardo ele não vai voltar para cá para ser o Ronaldo fenômeno. Olha, se voltar ele vai calar minha boca, eu acho que calar a boca de todo mundo. Mas não é essa expectativa que a gente tem que ter em cima dele. Então eu acho que ele pode sim voltar, pode ganhar mais chances na equipe do Grêmio, pode sim. Vai saber também qual foi a relação dele com o treinador, comissão técnica lá no Marítimo. Não sei, né? Daqui a pouco teve algum tipo de problema nesse sentido. Então ele deve voltar, deve ganhar alguma chance, mas com uma régua de exigência mais baixa. É um jogador que vai voltar, vai precisar de uma readaptação, e aí sim a gente vai poder ver onde que a gente pisa com o Ricardinho. Se tu ficou até aqui, eu te agradeço demais, valeu mesmo por ver o vídeo até esse ponto e eu quero saber da tua opinião. Tu concorda com uma volta do Ricardinho? Acha que ele seria uma boa opção para o Grêmio? Escreve aqui embaixo, eu vou tentar responder todos os comentários de vocês por aí, tá certo, gurizada? Valeu, um abraço!